Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Uma satisfação falar com essa audiência tão qualificada da nossa região. Prazer é nosso em ouvi-la, deputada. Nós também estamos acompanhando, evidentemente, esse debate, as atualizações, na verdade, né, sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, a PL da censura. E quando eu falo em debate, me parece até que falta esse debate, termo, inclusive, que a senhora usou em uma das manifestações. Como é que a senhora tem observado isso e como é que está esse trabalho, deputada? Queremos ouvi-la. Olha, é uma semana muito conturbada lá na Câmara dos Deputados, onde nós tentamos de tudo para fazer o convencimento de alguns deputados que queriam votar pela urgência do projeto do PL da censura, que é o 2630. Nós chamamos de PL da censura, pois o conteúdo dele mostra que é isso. Infelizmente, né, não, por poucos votos, perdemos a votação do requerimento de urgência. O que é o requerimento de urgência? Quando se vota o requerimento de urgência em plenário, você elimina do projeto passar pelas comissões, pelo debate democrático nas comissões, certo? Então, nós não concordamos com esse requerimento de urgência, tampouco concordamos com o mérito. E achamos, principalmente os novos deputados, que 40% da Câmara, que não houve tempo hábil, nem oportunidade para os novos deputados como eu discutirem a matéria e contribuírem para a matéria, certo? E mesmo que a gente tivesse essa oportunidade, o PL 2630, ele é completamente péssimo, ruim. Já começa pelo relator dele, que é um comunista, é o Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil. E a gente sabe que o comunismo quer controle social, quer controlar as pessoas, calar as pessoas, limitar. Então, para começar por aí, já é ruim. Outra coisa, o PL da censura, que até ontem, a gente não sabia o texto que seria. Ontem parece que foi apresentado, ontem à noite, um relatório final que pode mudar, porque lá na Câmara dos Deputados eles mudam o relatório bem em cima da hora da votação, né? Mas esse PL da censura, ele previa que um comitê gestor da internet, indicado pelo governo, ia dizer o que você podia e não podia falar nas redes sociais, o que é discurso de ódio, o que é ofensa, enfim, um absurdo. Quem em sua consciência deixaria para o Estado, né, para o governo, seja ele qual for, óbvio, agora sendo o governo um desastre, mas seja ele qual for, deixar para um órgão governamental, para burocratas decidirem o que é certo e o que é errado na sua vida. Já não passa toda interferência estatal que a gente tem nas nossas vidas, imposto a dar com pau, agora os caras querem definir o que a gente pode falar. Não é aceitável, nós defendemos que quanto menos interferência estatal, né, quanto menos interferência do governo na nossa vida, melhor, né? E agora eles querem até decidir o que você pode falar na rede social. Por isso somos contra, por isso estamos falando com outros deputados, porque esse projeto não pode passar de jeito nenhum. Agora, falando, por exemplo, nos próximos passos, há expectativa, deputada, de uma possível mudanças, por que não? Me parece que deputados que não votaram poderão votar, outros até que votaram pelo sim, né, da urgência, podem sinalizar também para uma situação diferente. Isso é possível acontecer ou não? O que acontece? Como a gente é livre ainda nas redes sociais, as pessoas estão cobrando os deputados, né? E muitos não gostam dessa cobrança, mas tem medo, claro. O político se preocupa, né, com os seus eleitores, e assim deve ser, isso é correto, porque os eleitores que nos colocaram lá, certo? Então, muitos podem sim mudar o voto por conta da pressão popular. E veja bem, é justamente essa pressão popular que esse PL da censura, se passar, vai, de certa forma, acabar, entendeu? Então, a gente tem uma expectativa de que o PL da censura não passa justamente pela pressão popular,
que o cidadão brasileiro tem feito nos deputados. Nós também estamos conscientizando, conversando com alguns deputados, porque, veja bem, eu converso com alguns deputados mais de centro e eles falam, mas eu sou a favor de, não da maneira que está, mas eu sou a favor de regulamentar, porque tem que criar uma agência reguladora para as redes sociais. E eu falo, veja bem, as agências reguladoras que existem aí, elas já atrapalham a nossa vida. Por exemplo, a Anvisa nos obrigou a usar máscara depois da pandemia nos aviões. Ou seja, não existia pandemia, não existia uma lei que nos obrigasse a usar máscara, mas a Anvisa, que é uma agência reguladora, praticamente não, ela legislou, ou seja, as agências reguladoras hoje, elas têm um status que elas estão acima da lei, acima da Câmara dos Deputados. Isso não pode, porque os deputados, os senadores, eles são eleitos pela população para representá-los e legislar. Então, ninguém pode legislar, só a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, eu tenho conscientizado, falado com os deputados que o PL é muito ruim, que o PL da censura vai definir o futuro da democracia no nosso país, ou seja, se ele passar vai ser a não democracia. Já estamos caminhando para esse rumo de controle aí, controle social, que eu sou totalmente contra. Eu sou a favor da liberdade, eu sou a favor de que as pessoas possam falar. Eu mesma sou criticada todo dia nas minhas redes sociais pelos meus posicionamentos firmes. Eu tenho gente que gosta de mim e gente que me odeia muito, que me chama de todas as coisas que você pode imaginar, que eu não vou nem nominar aqui para não ser desagradável, né? As pessoas que têm um posicionamento mais de esquerda vão todo dia nas minhas redes sociais. Nem por isso eu quero censurá-las. Quando eu acho que elas ultrapassam o limite da liberdade de expressão, que me passam para difamação, calúnia, injúria, eu simplesmente faço boletim de ocorrência, judicializo, busco os meus direitos e tenho ganhado quando busco os meus direitos. Então, já sofri também com ataques em redes sociais, mas faz parte. Quando você está na vida pública, você tem que estar disposto a receber críticas e elogios. Então, não é possível que a gente queira regular o que o cidadão brasileiro pode falar. O cidadão brasileiro ele já é todo controlado, já tem que pagar um monte de imposto. Aí o cara não pode nem reclamar mais nas redes sociais, porque da maneira que está colocado, daqui a pouco nós vamos falar assim, impeachment do Lula, e eles vão dizer que é um ataque antidemocrático, que é discurso de ódio. Tá entendendo? Então eles já calaram a voz das ruas, chamando todo mundo de terrorista, quem ia para as ruas, né? E a verdade está vindo à tona. A verdade daquelas pessoas que foram presas ilegalmente, em prisões ilegais e inconstitucionais. Eu estive 2 vezes no presídio da Colmeia, onde estão as mulheres presas. Eu olhei no olho dessas mulheres, conversei, soube da vida delas, e a gente sabe que tem muita coisa errada. Nunca defendi vandalismo, e quem cometeu crimes, que seja punido. Mas existem pessoas inocentes presas, certo? Essa semana também, como você bem falou, foi lida a CPMI do dia 8 de janeiro. Agora estamos discutindo quem fará parte da comissão. Está uma briga, pois os esquerdistas do PT, o governo Lula tentou de tudo para acabar com a CPMI, oferecendo benesses aos deputados que retirassem as assinaturas. Não conseguiram, e agora eles estão dizendo que querem pegar a CPMI para eles, para convocar o presidente Bolsonaro, enfim, para fazer aquilo que eles única e exclusivamente sabem fazer, que é atacar seus adversários, querer calar seus adversários, porque vamos e venhamos, né, Joel? Esse governo não... Censura não quer dizer e não significa que é a favor desse conteúdo aberto aí que a gente está observando. Até porque hoje nós já temos as ferramentas que combatem ou tentam combater isso. Isso, exatamente. O que tem gente que fala, você é contra o PL 620, então você é a favor de divulgar fake news. Não, eu tenho muita responsabilidade em tudo que eu posto nas minhas redes sociais. Quando alguém me manda alguma coisa no WhatsApp, olha isso aqui, Júlia,
algum amigo, algum eleitor, e eu vejo que a fake news, eu falo, gente, isso aí não procede, vamos cuidar. Eu não sou a favor, né, de conteúdo desinformativo, não. Também não sou contra o jornalismo profissional, por exemplo, porque ali eles estão falando que esse PL é para valorizar o jornalismo profissional, remunerar, né? Quem está fazendo muita força para que esse PL passe também, grandes veículos de comunicação, sites jornalísticos, TV, rádio, enfim. O que acontece? Eu sou a favor do jornalismo profissional, eu sou jornalista de formação, eu defendo o jornalismo profissional, acho que sim, eles merecem ser valorizados, mas não podem querer, por exemplo, como é que eu vou te dizer? Ao longo dos anos, a internet, as redes sociais tomaram muito espaço, certo? Então, não pode agora as TVs quererem tirar o espaço das redes sociais. É uma evolução natural do mundo que estamos agora, que é um mundo digital, certo? Então, ali, com esse projeto, vai ter uma remuneração do que as plataformas usarem de conteúdo das TVs, jornais, vai ter uma remuneração. Por exemplo, estão dizendo que a Globo vai ganhar 230 milhões nesse negócio, né? E eu não sou contra que o jornalismo seja mais valorizado, né? O jornalismo profissional de fato. Agora você veja bem, sites jornalísticos, entre aspas, que para mim não é jornalístico, como o DCM Brasil 247, que são sites de esquerda, que não são imparciais, vão estar contemplados como conteúdo jornalístico. E esses sites, eles são tabloides de esquerda, que me difamam, me caluniam, me injuriam. Eu tenho processos contra esse site. Então você vê por aí que esse PL não está preocupado em acabar com desinformação, porque tem site jornalístico, como eu falei, esse, DCM Brasil 247, que é pura desinformação, pura fake news, ataque dos adversários da esquerda, como eu já recebi dele e processei. Então você percebe as nuances, certo? E o governo Lula está muito empenhado em aprovar esse PL 2630. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, esteve na Câmara dos Deputados essa semana entregando sugestões também para o PL 2630, que é o PL da censura. E sugestões que eu considero absurdas. Por exemplo, uma parte que fala das sugestões que vieram da presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Combater comportamento ou discurso de ódio. Só que quem vai definir o que é discurso de ódio? Certo? Então, algo muito amplo em que eles podem definir, e a Júlia Zanato, que tem posicionamentos que desagradam certo grupo político, está fazendo discurso de ódio, e aí eu vou ser banida da rede social. Está entendendo? E eu não estou pensando em mim. Estou pensando na população que se revolta com as coisas que acontecem no país e querem dar sua opinião na rede social. Porque antigamente, Joel, o cidadão ia lá, votava no político 4 anos. Votava no político, ele ficava 4 anos sem saber o que estava acontecendo em Brasília. Não havia transparência, não havia comunicação rápida e fácil como existe agora, só existiam os veículos de comunicação, certo? Que não eram tão acessíveis como a rede social é. Então, hoje, o político ele tem cobrança 24 horas. Isso é importante para a democracia. Isso é bom ver as pessoas participando da vida política, do debate democrático, nem que seja com cobranças. E nós precisamos entender e aceitar que as coisas mudaram. Ok. Deputada Júlia Zanato, às 8h20 da manhã. Muito obrigado pela gentileza e atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia, uma boa sexta-feira, um bom feriado. Obrigada, grande abraço e fiquem com Deus.